Prezados alunos, que alegria gravar mais uma videoaula para vocês. Com esta aula de hoje, vamos finalizar nosso estudo com relação a essa matéria. Espero que estejam bem animados para interagir nos fóruns e realizar as atividades que eu propus. Bem, já abordamos vários assuntos, inclusive as classificações orçamentárias e a receita. Vou iniciar a aula com a definição de despesas orçamentárias. Despesa orçamentária é aquela que depende de autorização legislativa para ser realizada e que não deve ser efetivada sem a existência de crédito orçamentário que a corresponda suficientemente. Classifica-se em categorias econômicas e também chamadas de natureza da despesa, e tem como objetivo responder à sociedade o que será adquirido e qual o efeito econômico do gasto do Estado. Dividem-se segundo a Lei 4.320 de 1964, artigo 12, conforme eu explicarei à frente. São divididos em despesas correntes e despesas de capital. A primeira que vamos falar é despesa corrente e suas características. Dentro dela, temos as despesas de custeio, transferências correntes, subvenções sociais e subvenções econômicas. Aqui são as divisões onde vou falar de cada uma em específico. Mais uma vez, as despesas de custeio, transferências correntes, subvenções sociais e subvenções econômicas. A primeira, as despesas de custeio, são destinadas à manutenção dos serviços criados anteriormente à Lei Orçamentária Anual e correspondem a, entre outros gastos, aquele com pessoal, material de consumo, serviços e gastos com obras de conservação e adaptação de bens imóveis. Existem as transferências correntes, que são as despesas que não são a prestação direta de bens ou serviços de parte do Estado e que são realizadas à conta de receitas, cuja fonte seja transferências correntes. Elas dividem-se em subvenções sociais, que são destinadas a cobrir despesas de custeio de instituições de caráter assistencial ou cultural, desde que sem fins lucrativos, e subvenções econômicas, destinadas a cobrir despesas de custeio de empresas estatais, caráter industrial, comercial ou agrícola. A segunda divisão são as despesas de capital. Em despesas de capital, vamos ter despesas de investimentos, inversões financeiras e transferências de capital. Assim, a primeira característica é despesas de investimento. Vão ser as necessárias ao planejamento e execução de obras, aquisição e instalações, equipamentos e material, constituição ou aumento de capital do Estado que não sejam de caráter financeiro, incluindo-se as aquisições de imóveis considerados necessários à execução de tais obras. Existem ainda as inversões financeiras, que são as despesas com aquisição de imóveis, bens de capital já em utilização, títulos representativos de capital de entidades já constituídas desde que a operação não importe em aumento de capital. Ainda as transferências de capital de numerário a entidades, para que essas realizem investimentos ou inversões financeiras. Nessas despesas, inclui-se as destinadas à amortização da dívida, que devem ser os auxílios, se derivadas de lei orçamentária, e as contribuições, que são derivadas de lei anterior à lei orçamentária. Para diferenciar uma coisa da outra, vou deixar claro que esse assunto que acabei de falar são itens das despesas orçamentárias. Já o segundo item são das despesas extra-orçamentárias. As despesas extra-orçamentárias compreendem os valores cujos pagamentos não estão vinculados a uma autorização legislativa. Esse tipo de despesa não tem especificações no orçamento público. Sua realização não se vincula à execução e constitui-se em saídas do financeiro que tem a finalidade de compensar as entradas no ativo financeiro através de receitas extra-orçamentárias. Então, a despesa extra-orçamentária corresponde a uma simples evolução dos valores entregues à administração pública por meio de calções, fianças e depósitos de terceiros. Cabe ressaltar que, apesar de não figurar no orçamento, esse tipo de despesa deverá ter o controle contábil individualizado. No nosso material didático, o autor cita
mais 4 características de despesa orçamentária, que são a modalidade de aplicação, elemento de despesa, classificação institucional e sua classificação funcional. Vou colocar aqui então para vocês a definição de cada uma delas. A modalidade de aplicação destina-se a indicar se os recursos serão aplicados mediante transferência financeira, inclusive a decorrente de descentralização orçamentária, para outras esferas do governo, seus órgãos ou entidades ou diretamente para entidades privadas sem fins lucrativos e outras instituições. Ou então, diretamente na unidade em que o crédito orçamentário ou do outro órgão ou entidade no âmbito do mesmo nível de governo. Ou seja, através da modalidade de aplicação é necessário verificar como efetivamente a despesa será realizada. O elemento de despesa é uma classificação que mostra os gastos com o objetivo de identificá-lo. Com o elemento de despesa, devemos verificar onde o recurso foi gasto, assim como vencimentos e vantagens fixas, juros, diárias, material de consumo, serviços prestados sob qualquer forma, subvenções sociais, obras, instalações, equipamentos e material. A classificação institucional compreende a obediência da estrutura organizacional das entidades, ou seja, respeitando os órgãos do governo federal e suas respectivas unidades orçamentárias. Consiste então na discriminação dos créditos orçamentários em órgãos que integram a estrutura administrativa e que vão realizar as tarefas que lhes são obrigatórias no programa de trabalho estabelecido. O código da classificação institucional é formado por 5 dígitos, onde os 2 primeiros identificam o órgão e os outros 3 identificam a unidade orçamentária. A classificação funcional representa um grande avanço na técnica de representação orçamentária. Ela vincula das dotações orçamentárias a objetivos específicos do governo. A classificação funcional é dividida em funções e subfunções, e ela vem demonstrar em que área de ação governamental a despesa será realizada. A atual classificação funcional foi instituída na Lei 42, de 14 de abril de 1999, do então Ministério do Orçamento e Gestão, e é composta de um rol de funções e subfunções pré-fixadas que servem como agregador dos gastos em área de ação governamental nas 3 esferas do governo. Trata-se de uma classificação independente dos programas e de aplicação comum e obrigatória no âmbito dos municípios, dos estados, do Distrito Federal e da União, o que evoca a União Nacional dos Gastos do Estado. Os créditos adicionais, eles classificam-se de acordo com como estão vinculados. Os créditos adicionais suplementares destinam-se ao reforço das já existentes. O que é suplementar reforça o que já existe, reforma um programa, um projeto ou uma atividade que já está inserida no orçamento. Assim, se os recursos para tal programa for insuficiente, demandando o seu acréscimo, o crédito será suplementar. A forma de abertura dos créditos adicionais se dá através de decreto do Executivo e tem a indicação obrigatória na forma de seus recursos. Esse outro aqui são créditos adicionais especiais. Destina-se às despesas para as quais ainda não haja orçamento. Serve para o desenvolvimento de ações que não estão previstas na Lei Orçamentária Anual e aí o programa, atividade ou projeto não existem. E para criá-lo será necessário um crédito suplementar especial. Quando criados, são demandados de créditos especiais, mas nos próximos exercícios, se regularmente incorporado no orçamento anual como projetos ou como atividades, devem ser executados mediante créditos ordinários. Assim, os créditos adicionais, os créditos especiais, são abertos em meio de decreto do Executivo e têm indicação obrigatória quanto à fonte que o suprirá. Para finalizar, os créditos adicionais extraordinários são como uma espécie de gênero de créditos
adicionais especiais, criados em função da distinção de seu objeto, os quais ganharam relevo em face de tratarem-se de item de caráter urgente. Destinam-se em hipóteses de guerra, calamidade e comoção interna. Diferentemente dos créditos adicionais e especiais, o crédito extraordinário no âmbito da União é aberto por meio de provisória ou de decreto no Executivo para os entes que não disponham dessa ferramenta. Quanto à indicação da origem dos recursos, nessas circunstâncias, a urgência tem um caráter facultativo. Esses créditos adicionais são classificados em suplementares, especiais e extraordinários, mas a gente vai ver de forma mais analisada. Os créditos suplementares são autorizações para o reforço de ordem orçamentária existente e de qualquer motivo não são suficientes para atender a um determinado gasto. Isso é, haverá uma complementação direta de um tipo de despesa que já havia sido discriminada no orçamento. Os créditos suplementares são de uma despesa já existente, mas com recursos insuficientes. Esse tipo de crédito de ser autorizado em decreto presidencial e terão sua vigência limitada ao exercício que foram abertos. Já os créditos especiais são destinados para despesas que não estavam relacionadas no orçamento, ou seja, para despesas que não têm autorização orçamentária. Os créditos especiais são autorizados para a cobertura de despesas que não estavam previstas no orçamento, devendo haver a exposição de uma justificativa para a sua criação. Os créditos especiais não têm vigência além do exercício em que forem autorizados, salvo se o ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício, mas se reaberto nos limites dos seus saldos, deverão viger até o final do exercício financeiro subsequente. Os créditos especiais são autorizados mediante nova lei que abrangerá a Lei Orçamentária Anual, a LOA. Mas agora, para falar sobre os créditos extraordinários, existe uma diferençazinha em relação ao crédito especial, onde precisamos saber que eles somente serão admitidos para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como as decorrentes de guerra ou de calamidade. Serão abertos em medida provisória no caso federal e em decreto do Poder Executivo para os demais entes, devendo ser dado imediato conhecimento deles ao Legislativo. Os créditos extraordinários não deverão ter vigência além do exercício em que foram autorizados, salvo em ato de autorização for promulgado nos últimos 4 meses daquele exercício. Nos meios em que reaberto nos limites dos seus saldos, deverão viger até o término do exercício financeiro subsequente. Quais são os estágios da despesa? Essa é uma fase interessante da nossa matéria. Segundo a legislação vigente no Brasil da Lei 4.320 de 1964, as despesas seguem as fases de fixação da despesa, que é a fase em que são estimadas as despesas para o exercício financeiro, e depois convertidas em lei orçamentária anual. Depois disso, é feita a realização da despesa, que é a programação dos gastos mensais que os órgãos vinculados ao gerenciador da despesa deverá dispor. Essa programação está intimamente relacionada com as flutuações da arrecadação durante o exercício financeiro. Essa programação se subdivide em cronograma de desencaixes fixos, projeção da receita e o decreto normativo. Existem ainda a fase da licitação, que é o procedimento administrativo que tem por objetivo verificar entre vários fornecedores habilitados quem oferece as condições mais vantajosas para a aquisição de bens ou serviços. Já na fase do empenho, verifica que o ato emanado de autoridade onde cria para o Estado a obrigação de quitação. Empenhar uma despesa consiste na emissão de uma nota de empenho. Ela divide em autorização, emissão, assinatura e controle interno. Precisamos ver ainda que é o verdadeiro criador de obrigação, e as demais fases da despesa são ele dependentes e seguem curso obrigatório após essa fase. De fato, é o empenho que determina os termos do contrato,
Procurando compreender melhor este tema, devemos dizer que o empenho é o próprio contrato. Inclusive, ele dispensa a elaboração de outro instrumento contratual em alguns casos. Na Lei 8.666 de 1993, o Estatuto das Licitações dispõe que somente há obrigatoriedade de firmar contratos para contratações decorrentes de concorrências de preços, ou nas hipóteses de dispensa e inexigibilidade cujos valores estejam compreendidos nos limites daquelas duas modalidades licitatórias. Além disso, independe do valor da hipótese de compra de entrega imediata e integral, para as quais não resultem compromissos futuros. É igualmente dispensável o contrato. Nestes casos, quando o contrato é dispensável, o próprio empenho funcionará como instrumento contratual, de acordo com o artigo 62 da Lei 8.666 de 1993. Os empenhos, então, devem ser subdivididos conforme a forma de apuração do valor a ser empenhado. De fato, a despesa do Estado nem sempre se revela inteiramente previsível e certa, assumindo às vezes bem variável e estimada, motivo pelo qual que se deve distinguir tais espécies de despesa mediante a emissão de notas de empenho de natureza equivalente. Em razão de tais diferenças, os empenhos se subdividem em três, que são os empenhos ordinários, empenhos estimados e empenhos globais. Os empenhos ordinários destinam-se à constituição de despesas cujos valores apresentam-se de forma exata, como ocorre na compra de determinado número de cadeiras. Já os empenhos estimativos destinam-se à constituição de despesas cujos valores não se devem analisar com exatidão, no que ocorre na contratação de fornecimento de energia elétrica. Nesse exemplo, que tem-se como certo o objeto da contratação, o fornecimento da energia elétrica, mas em razão de demanda ser variável, não se pode precisar o quantitativo a ser fornecido. Globais são os empenhos cujos valores devem ser conhecidos com exatidão, mas sua execução necessariamente ocorrerá de forma cortada, que ocorre como nas contratações de serviços de vigilância. Nesses casos, os contratos exigem valor exato, mas sua execução ocorrerá mês a mês, necessitando a execução de procedimentos de liquidação de forma mensal. A Lei 4.320 de 1964 prevê que os empenhos devem observar restrita relação com a execução orçamentária do exercício financeiro no qual foram instituídos, ficando adstrito aos créditos orçamentários a ele concedidos. Devemos dizer, então, que o empenho terá vigência adstrita ao exercício financeiro e limite de valor adstrito ao crédito orçamentário a ele destinado. Vale a gente esclarecer aqui que, embora seja o orçamento uma forma rígida, não é imutável. Ela às vezes deve sofrer alteração. Dessa forma, a Lei 4.320 de 1964, embora preveja que o empenho da despesa não exceder o limite dos créditos, dispõe em seu artigo 40 que o orçamento irá sofrer alterações no decorrer do exercício financeiro, mediante a criação de créditos adicionais. De forma análoga, os empenhos que não forem liquidados durante o exercício em que foram criados serão inscritos em uma conta denominada de restos, para que sejam liquidadas no exercício subsequente. Entretanto, essas são exceções à regra, motivo pelo qual somente são necessários diante das hipóteses legais e sob o crivo de decisões devidamente motivadas. Mudando de fase e agora falando sobre a liquidação, vemos que ela surge na verificação do direito adquirido do credor e tem base documentos que provam o crédito, sendo assim elas apuradas a origem e o objeto. A liquidação tem a base do contrato, o ajuste ou acordo, a nota de empenho e os comprovantes de entrega do material ou da prestação do serviço. Ela se divide em recebimento de mercadoria, inspeção e liberação, laudo de medição, requisição, controle interno e cheque.
Na fase de suprimento de fundos é um pouco diferente, visto que é adiantamento de recursos ao servidor para que seja efetuadas despesas cuja forma de realização não recomende a utilização da rede bancária. Na prática, é o mesmo que o pequeno caixa das empresas privadas, usando para pequenas despesas, como abastecer veículos, despesas de trânsito, despesa com material de almoxarifado, despesas urgentes, despesas fracionadas e despesas rotineiras. Na última fase, que é a quitação, o credor vê-se diante do agente, identifica e recebe o numerário que lhe corresponde para que se extinga determinada obrigação. Essa fase divide-se em liquidação da obrigação, quitação do credor e a contabilização. Os restos a quitar que entra nessa fase ainda são as despesas empenhadas, mas não são quitadas até o último dia do exercício financeiro, e são apropriadas como restos, e chamada ainda de resíduos, devendo ser distinguidas das despesas processadas das não processadas. Desde seus primórdios, a instituição orçamentária foi cercada de uma série de regras com a finalidade de aumentar a consistência do cumprimento de sua principal finalidade: auxiliar o controle legislativo sobre os executivos. Essas regras ou princípios receberam grande ênfase na fase que o orçamento tinha grande conotação jurídica. Os princípios orçamentários são premissas a serem observadas na concepção da proposta orçamentária. Para que a aula seja mais bem aproveitada, vou falar aqueles princípios que eu considero mais relevantes para o nosso estudo. O primeiro é o princípio da unidade, onde se diz que o orçamento deve ser uno, ou seja, deve existir apenas um orçamento para cada exercício financeiro. Assim, ele fica integrado e será necessário obter forma eficaz um retrato geral das finanças. E o mais importante, dar ao legislativo o controle racional e direto das operações financeiras, de responsabilidade do executivo. São evidências do cumprimento deste princípio o fato que apenas um único orçamento é examinado, aprovado e homologado. Além disso, tem-se um caixa único e uma única contabilidade. O princípio da unidade é expodado legalmente por meio do artigo 2º da Lei 4.320, de 1964, e pelo inciso 5º do artigo 165 da Constituição Federal, de 1988. Existe ainda o princípio da exclusividade, em que a lei orçamentária deverá conter somente matéria orçamentária ou financeira. Ou seja, dela deve ser excluído qualquer dispositivo estranho ou a estimativa de receita à fixação de despesa. O objetivo desse princípio é evitar a presença de caudas e rabilongos, uma expressão muito utilizada na jurisdição. Não se inclui na proibição da autorização para a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação da receita. Este princípio encontra-se expresso no artigo 165 da Constituição Federal de 1988. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. No princípio da legalidade, historicamente sempre se procurou dar um cunho jurídico ao orçamento, ou seja, para ser legal, tanto as receitas e as despesas precisam estar previstas na lei orçamentária anual. Ou seja, a aprovação do orçamento deve observar processo legislativo e se trata de um dispositivo de grande interesse da sociedade. O respaldo a este princípio deve ser encontrado no artigo 37 de 166 da Constituição de 1988. O artigo 166 dispõe que os projetos de lei relativos ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual e aos créditos adicionais serão apreciados nas duas esferas, na forma do regimento comum. A evidência de seu cumprimento encontra-se na própria emenda das leis orçamentárias, como, por exemplo, a Lei 10.837 de 2013. Para finalizar os princípios, existe a universalidade, onde o orçamento deve ter as receitas e as despesas do Estado, indispensável para o controle do legislativo. Isso gera a necessidade de
conhecer a priori as receitas e despesas do governo e dar prévia autorização para a respectiva arrecadação e realização. Pedir também ao Executivo a realização de qualquer operação de receita e de despesa sem prévia autorização do Legislativo. Verificar ainda o exato volume global das despesas projetadas no Estado, a fim de autorizar a cobrança de tributos estritamente necessários para atendê-las. O ciclo orçamentário é a sequência de fases ou despesas que deve ser cumprida em interesse do processo orçamentário. A maioria dos autores adota como fase do ciclo orçamentário a elaboração, apreciação legislativa, execução e acompanhamento, controle e avaliação, quando então se inicia o ciclo seguinte. Na elaboração, são realizados estudos definidos com os objetivos, metas, estimando os valores necessários para a realização dessas prioridades. Na aprovação, trata-se do desenvolvimento do legislativo, visto que o orçamento é uma lei em sentido formal. Inicialmente, a proposta é recebida na Comissão Mista de Orçamento, a qual cabe emitir sobre o mesmo. A proposta é apreciada pelo Legislativo e Executivo. Nessa fase, ocorrem discussões, emendas e, finalmente, a votação. Se aprovado, o projeto é enviado ao Presidente da República para sanção e divulgado no Diário Oficial da União. Já na execução, é o próprio processamento das despesas previstas. O Executivo tem até 30 dias para estabelecer, através de decreto, o cronograma de execução mensal e desembolso. E a fase de execução tem a exata duração do ano civil. No controle e avaliação, que é a última fase, existe aferição e acompanhamento da execução das despesas, verificando se os prazos estão sendo cumpridos e as normas estão sendo respeitadas. No âmbito externo, o controle é realizado na União, auxiliado no Tribunal de Contas da União, TCU. Já o âmbito interno é exercido na Controladoria Geral da União. Bem, gente, já chegamos ao final da nossa última aula. Espero que eu tenha ajudado um pouco no estudo de vocês. Estou à disposição através do meu e-mail e sintam-se à vontade. Finalizo aqui com o meu muito obrigado.